Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 121, Espinheiros, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Espinheiros. Nem se vidimam uvas dos abrolhos. Jesus, Lucas 6:44. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vidima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e, depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Espinheiros deste livro Caminho, Verdade e Vida. Com esse título foi utilizada esta passagem evangélica dita por Jesus. Nem se vidimam uvas dos abrolhos, que foi dita por Jesus. Vidimar significa obter, ter aquisição, e abrolhos são espinhos. Desta feita, entendemos que a frase, esta passagem, significa não se consegue, não se obtém uvas onde há espinhos. Emmanuel vai nos explicar o seu entendimento, dizendo que o cristão é um combatente ativo. Ele está afirmando que nós, cristãos, nós temos que estar sendo ativos em qualquer situação. E diz, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Ele diz que nós, cristãos, ao despertar, nós vamos ver com uma visão bem ampla a complexidade do trabalho que nós temos que realizar.
E sabemos que nós teremos dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E diz ainda que o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vidimar nos espinheiros. Ele diz que realmente o Evangelho, através desta passagem, que nós não temos como conseguir uvas onde tem espinheiros. Nesta outra parte ele diz: entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Ele faz uma pergunta para nós. Se ele falou realmente essa frase, ele está querendo dizer que nós, ao deparar com essa frase, com essa situação, nós vamos cruzar os braços? É claro que não. E diz: se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Isto é, se nós recebemos um terreno para que nós possamos trabalhar, e nele existe abrolhos, ou seja, espinhos, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer uma mudança neste terreno, nesta área. E é por isso que ele diz: indispensável, pois, enfrentar o serviço. Não temos que ter preguiça. E diz que o Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Realmente, Cristo se colocou face a face. Naquele momento que ele foi preso, sabia perfeitamente o que ia acontecer com ele. E será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Ele está fazendo outra pergunta para nós. Será que a existência de alguns espinheiros ou abrolhos é a causa de nossos obstáculos que nós não damos contas de superar? E ele diz: não, claro que não é. Não é. Essa questão de nós superarmos depende de nós e não dos espinhos. E diz que se hoje é impossível a vidima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Então depende de nós, de nossa boa vontade, independente se há espinhos ou não. Nós temos que atacar o chão duro, nós temos que volver a terra. E vemos também aqui lavrar o solo árido. E adubemos com suor e lágrimas. Coloquemos o nosso suor em toda a situação. Ele nos diz que haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. Vejam que ele coloca a terra, mas a terra, nesse caso, é as oportunidades que nós temos para trabalhar na vinha do Senhor. Ele diz que haverá chuvas abundantes, fecundantes, que vai nos alegrar, que vai nos ajudar, generosos mananciais de terra, e vai nos abençoar o esforço. E diz que a divina providência reside em toda parte. Não olvidemos, ou seja, não esqueçamos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Ele está nos incentivando a nós trabalharmos sempre, enfrentarmos a nossa situação para que nós possamos melhorar, não somente a nós,
como o ambiente em que vivemos. E Emmanuel conclui com esta maravilhosa frase, dizendo que a divina providência reside em toda parte, que nós possamos ter consciência disso, que em qualquer lugar que estejamos, a divina providência está presente em nós. Que Jesus nos abençoe e fique com Deus.